Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari e vou fazer a mensagem da noite com vocês. Eu vou continuar seguindo a sequência do livro Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva, que ele traz pequenos trechos do Evangelho de Jesus, trechos bíblicos, e através desses pequenos trechos, Emmanuel, ele discorre lindamente e nos traz muitos ensinamentos através de suas palavras, ensinamentos tão profundos e muito atuais. Então, eu vou dar uns avisos que a nossa casa ela está aberta de segundas e terças-feiras. A yoga, acho que ela já voltou também, não é? Sim, está iniciando. Já está iniciando? A yoga, a evangelização que começou, perdão. A yoga já vai ser anunciada nas próximas semanas. Ah, tá. Não, é que eu vi o post da yoga, achei que já estava funcionando. Eu fiquei na dúvida, eu vou confirmar. Tá, então a evangelização infantil já vai começar? Já começou. Já começou? E então ela abre de domingos, nas segundas e terças. Segundas-feiras nós temos o atendimento fraterno, que ele começa às 19h15, 19h20. Esse atendimento é um momento que você vem para conversar, para falar sobre suas dúvidas em relação à doutrina, ou se você tiver alguma questão espiritual também que queira conversar e receber esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E neste dia também de segundas-feiras, nós temos passes a partir das 19h30 e se encerra às 19h55, porque às 20 horas nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante porque, além das leituras e das reflexões, nós temos também as orientações dos nossos amigos espirituais através da psicografia. E por falar também em psicografia, sempre a mensagem deste mentor que vem na segunda-feira, ela é transformada em música e colocada no nosso grupo. Então, todas as músicas que o Elber posta lá no grupo, dá uma ouvida, porque ali são as palavras que o nosso mentor recolheu de todo aquele evangelho, de todas as situações relatadas nesta noite, e é transformada numa mensagem que vira uma música que acalenta e instrui o nosso coração. Então, assim, a gente não pode reclamar, né? De que, mas na doutrina não tem música. Tem música sim, né? Músicas instrutivas, que nos fazem refletir e músicas que realmente alegram o nosso coração, né? Então, quando o Elber postar, dá uma escutadinha que vocês vão gostar. E de terças-feiras nós temos os passes a partir das 19h30 até as 19h55 e às 20 horas tem uma palestra, e a palestra é sempre em relação à doutrina, né? Às vezes a Silvia traz alguns temas relacionados à psicologia, mas também com temas em relação à doutrina, a psicologia dentro da doutrina, que nos auxiliam também nas nossas questões emocionais, nas nossas questões de dia a dia. Mas é sempre tudo relacionado à doutrina. E aos domingos, como o Marquinhos falou, aqui, né? Nós temos a evangelização infantil, que é das 9h30 até as 11h. E no domingo, no dia da evangelização, tem passes. Os passes começam das 9h às 9h30. E aí fica no aguardo da yoga, né? Que nós vamos confirmar o dia e o horário direitinho. Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos, a respirar calma e tranquilamente. Vamos relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, para que possamos absorver os fluidos espirituais deste ambiente
especialmente preparado por nossos amigos espirituais para nos receber neste momento. Nossos amigos com tanto amor e dedicação, que chegam aqui antes de nós, higienizando e purificando este local para nos receber. Vamos relaxando, respirando e nos conectando com essa espiritualidade. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Criador da vida. Agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui esta noite, de recebermos a sua luz, de sermos envolvidas pelo seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos. Obrigado por cada ensinamento, por cada livramento, por todas as bênçãos que o Senhor nos presenteou. Obrigada, Senhor, por nossa ocupação, por nosso descanso, por nossa família, por todos aqueles que dividem a vida conosco, dividem sua atenção e sua presença. Obrigada, Pai, até mesmo pelas dificuldades, porque nós sabemos que é através dela que nós desenvolvemos a nossa inteligência na resolução desses problemas, que é através dessas dificuldades é que nós nos fortalecemos, é que nós nos movimentamos nessa vida. Obrigada, Senhor. E neste momento, Pai eterno, nós rogamos a presença dos nossos amigos espirituais para que nos envolva com seus fluidos de paz e tranquilidade, que nos favoreçam o entendimento, que essa mensagem possa ser significativa, reflexiva e que possa nos instruir cada vez mais em relação a nós mesmos, em relação à nossa atitude perante a vida, nossa atitude perante os nossos irmãos. Que essa luz que o Senhor coloca sobre nós hoje, Senhor, possa alimentar a nossa esperança, possa nos fortalecer e nos preparar para o dia que virá. Abençoe nossa noite, abençoe essa palestra, que nos seja útil de alguma forma e que possamos tirar dela conhecimentos importantes para o nosso crescimento. Pedimos, Pai eterno, que enquanto estamos aqui nos instruindo, que esses irmãos espirituais possam nos aplicar o passe e que todos nós estejamos, Senhor, preparados para recebê-lo. Obrigada, Senhor, obrigada aos amigos, que assim seja. Então, como eu disse, hoje nós estamos na lição número 7, intitulada Aos Discípulos. Vou começar com a leitura da mensagem para que nós possamos saber do que Emmanuel está falando, tá? Aos discípulos, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então, essa reflexão ela é baseada na passagem, na carta de Paulo aos Coríntios, a qual ele nos convida a refletir, a pensar sobre a verdadeira essência da mensagem do Cristo. Especialmente quando essa mensagem de Cristo ela é comparada aos valores dessa sociedade moderna a qual nós vivemos. E ele inicia tocando alguns pontos importantes, e o primeiro deles é essa vida que a gente leva aqui hoje, né? Essa vida moderna e o verdadeiro significado da palavra pregar. Porque nós vivemos numa época em que as palavras, elas são ditas facilmente, né? E elas são também compartilhadas, espalhadas facilmente. Mas o problema está nas ações, porque as palavras elas são ditas facilmente, mas as ações elas parecem cada vez mais distante daquilo que é pregado. Essa sociedade que a gente vive hoje, a gente aprende com ela, ou melhor, ela valoriza, ela coloca na nossa cabeça que tem valor aquele que brilha, né? Então ela ensina que a brilhar, a ter o status, né? Você estar ali em evidência, né?
essa é a pessoa que tem valor segundo a sociedade que a gente vive. Então elas ensinam a brilhar em status, em riqueza, em poder. E para isso, para se estar inserido nessa sociedade ou ser aceito nessa sociedade, as comunidades religiosas, elas muitas vezes se veem pressionadas a seguir esses mesmos padrões, porque senão ela não é aceita pelas pessoas que formam essa comunidade. Então, essa comunidade religiosa, muitas comunidades religiosas, elas são pressionadas a repetir esses mesmos padrões. E é justamente disso que Emmanuel trata nessa mensagem. Ele traz uma crítica ao impacto material, né, que esses valores de consumo, de riqueza, de status, de soberba, esses valores materiais e consumistas, e que essa sociedade ela valoriza tanto em ter coisas que levam as pessoas a priorizar mais os bens materiais do que os bens espirituais. E aí ele se refere principalmente nas comunidades religiosas, principalmente, né, em relação ao cristianismo. Então as comunidades religiosas, elas são pressionadas a entrar nesses padrões. E é importante que a gente volte e pense no Cristo, né? O Cristo, quando esteve na Terra, ele estava dentro dos padrões da sociedade da época. A gente pode lembrar, né, o que eles esperavam antes da vinda do Cristo? Um grande guerreiro com um grande exército. E o que veio? Um humilde carpinteiro. Então estava dentro do padrão do esperado. Se nós formos pensar em outro ponto, como por exemplo, quando aquela sociedade que era olho por olho, dente por dente, que apedrejava pessoas, Cristo, ele veio pregar o amor e o perdão. Isso é estar dentro do padrão? Então Cristo, ele não estava dentro do padrão. Quando ele disse certa vez que para a gente valorizar mais os tesouros dos céus, para a gente não juntar os tesouros da terra, em que a traça come, os ladrões roubam, mas sim juntar os tesouros do céu, para a gente não se prender a esses valores que podem ser nos tirados de uma hora para outra. Valorizar os tesouros dos céus, isso é estar dentro do padrão da sociedade da época. Então, se nós pegarmos e revisitarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que ele não estava inserido nos padrões da época. Pelo contrário, ele trouxe outra linguagem, outros ensinamentos, outros modos de vida. E Emmanuel critica justamente isso, porque nossas comunidades religiosas, elas querem se inserir nos valores sociais para atrair mais seguidores, mais pessoas, só que elas esquecem do verdadeiro papel que elas assumem, que é justamente transformar as pessoas, justamente trazer os ensinamentos do Cristo. E Emmanuel, ele inicia tocando em alguns pontos importantes, e o primeiro deles, como eu falei, é essa vida do pregar, que a gente vê, a gente percebe que há muito discurso e pouca ação. E é importante que a gente reflita sobre isso e preste atenção sobre isso, para que a gente também não embarque nessa. A gente diz seguidor de Cristo, mas a gente não está seguindo o que Cristo orientou, o que Cristo ensinou. Então, quando Emmanuel traz essa mensagem, é justamente para a gente parar e pensar sobre isso. E Emmanuel, então, ele sugere que a sociedade atual, ela dá muita ênfase, né? Então, ela tem uma ênfase no consumo exagerado e numa busca incessante de ter coisas.
e levam realmente as pessoas a priorizarem os valores materiais, né, em prejuízo dos valores espirituais. E quando eu falo valores espirituais, do que eu estou falando, né? Eu estou falando dos valores mais elevados, como a honestidade, a humildade, a caridade, a justiça, o serviço ao próximo, que é tudo isso que Jesus nos ensina. E em sua mensagem, Emmanuel mostra que, dentro das instituições religiosas, essa tendência de adaptar os ensinamentos cristãos para se alinhar a esses padrões materialistas da sociedade. E o que isso pode acarretar, né? E isso pode se manifestar como, por exemplo, quando a gente dá uma ênfase excessiva na prosperidade material, na busca pelo sucesso, pelo reconhecimento social, ou em práticas que favoreçam o acúmulo de riquezas. Então, quando uma instituição ela vem oferecer tudo isso para você, se a gente parar e pensar em tudo que acabei de dizer sobre o Cristo, então trazendo isso para o contexto cristão, isso tudo contrasta diretamente com os ensinamentos que diz respeito a Jesus, né? Então, quando ele ensina que nós devemos ter humildade, quando ele fala sobre o nosso desapego aos bens materiais, então, esses ensinamentos de prosperidade, de sucesso, de ostentação, vem contra os ensinamentos de Jesus. E é isso justamente que Emmanuel mostra aqui na mensagem dele. Emmanuel ele nos chama a atenção de como os valores espirituais, eles podem ser distorcidos quando comunidades religiosas, em busca de aceitação ou sucesso dentro de uma sociedade consumista, ela deixa de praticar os ensinamentos mais profundos de amor e de renúncia do ego. Porém, é interessante que nessas últimas 6 mensagens de Emmanuel, ele sempre bate na mesma tecla. Ele sempre vem dizer que a verdadeira pregação, ela não está em palavras vazias. E eles vêm ressaltando nas mensagens anteriores que a prática diária dos princípios do Mestre, isso sim, é a verdadeira pregação. A pregação ela é feita através dos atos. Então, ele vem batendo constantemente na tecla do falar e do fazer, porque são os atos que demonstram a grandeza da palavra daquele que prega. E outro ponto que ele aborda na mensagem é quando ele fala sobre o impacto da filosofia utilitarista. E eu estava pensando sobre isso, que muitas vezes nós vivemos em comunidade, vivemos nessa sociedade, e a gente absorve conhecimentos sem saber exatamente o que é. Por que eu digo isso? Porque eu fui pesquisar o que ele quis dizer sobre filosofia utilitarista. E Emmanuel, ele tem muito disso. Ele traz coisas que às vezes a gente lê a mensagem dele, a gente não entende, mas a gente não pode passar por cima. É importante que quando não entenda alguma expressão, alguma frase de Emmanuel, que a gente possa ir pesquisar, ir buscar para entender e saber exatamente do que ele está falando ali. Aí, neste caso, ele fala sobre filosofia utilitarista. E na pesquisa, diz o seguinte, que o movimento utilitarista se refere a uma abordagem que valoriza a busca pela utilidade prática, pela eficiência, pelo benefício imediato, muitas vezes em prejuízo de valores mais profundos ou espirituais. E eu estava pensando, realmente, né? Como que a gente absorveu esse conhecimento, mesmo saber, mesmo sem dar nome a
a esse processo, a esse tipo de atitude, mesmo sem dar nome, a gente pratica. Então, quando a gente fala sobre o utilitarismo, é por isso que a gente não consegue ler um livro, porque a gente quer pressa, a gente quer agilidade, a gente quer eficiência, a gente quer um benefício imediato, a gente quer uma coisa prática. Então a gente não tem paciência, a nossa mente está muito acelerada. Então, ao invés de ler o livro, a gente prefere ir ali ver um vídeo rápido que vai falar sobre o que tem naquele livro, ou fazer uma pesquisa para me dar logo o resumo daquele livro. Eu não tenho paciência de sentar, fazer um exercício de respiração e fazer ali uma prece bem calma e tranquila, né? Como diz os amigos da luz, eu faço uma prece com pressa. E outro ponto, eu não tenho paciência de me deter ali num texto, não, já quero saber logo qual é a essência dele, não tenho tempo a perder. Por quê? Por causa esse utilitarismo que nós temos, que nós queremos tudo prático, tudo para ontem, tudo com muito mais eficiência, e nós queremos principalmente o benefício imediato. Muitas vezes nós conversamos com irmãos vêm com suas queixas, nós apresentamos os caminhos, nós apresentamos, o caminho é este. E aí nós vemos a cara de dúvida e espanto da pessoa. E ela fala, nossa, mas sou eu que vou ter que caminhar? Sou eu que vou ter que fazer isso? Ah, mas será que isso vai demorar? Depende. Depende, né, da sua eficiência em se transformar. Porque tudo depende da nossa mudança. Mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de atitude perante a vida, perante as pessoas. Então nós apontamos o caminho, só que os passos, quem dá é você. E a pessoa fala, nossa, mas sou eu que vou ter que fazer? Sim, é você que tem que fazer. E a pessoa quer um benefício imediato, como se estivesse dizendo, nossa, mas eu queria que você fizesse, que você resolvesse a minha questão. Eu queria que você tirasse isso de mim agora, hoje. Eu queria que o passe já resolvesse tudo agora e nunca mais voltasse. Eu queria que você, ao vir daqui, eu queria que você tirasse a minha mediunidade que está me perturbando, que está me incomodando. Mas não é assim, não é um benefício imediato. É uma construção e transformação. E nós, por causa desse movimento utilitarista, desse pensamento de tudo prático, do benefício rápido, nós estamos acostumados a querer tudo para ontem, não é nem mais para agora, para ontem. E tudo isso é fruto dessa filosofia, a qual Emmanuel cita aqui, né, que valoriza a eficiência, a prática e o benefício imediato. E nós queremos isso, né? Nós não temos paciência, e aí vem nossos desequilíbrios, a nossa pressa em resolver tudo de qualquer jeito. E Emmanuel, ele critica esse pensamento utilitário porque ele pode desviar o ser humano do caminho mais elevado, mais voltado para o bem coletivo. Porque se eu estou nesse turbilhão de coisas para ontem, eu estou pensando só em mim, mas não em mim como um ser eterno, mas em mim como um ser material que precisa de coisas para agora, que precisa resolver os problemas para ontem. Preciso não, eu quero que alguém resolva os problemas para ontem. E ele diz que nós precisamos pensar mais coletivamente, ter cuidado com o nosso próximo e desenvolver uma prática espiritual genuína. E é importante nós estarmos atentos a isso, a esse pensamento prático, utilitário que nós temos. E refletir realmente sobre a nossa conexão espiritual e desenvolver essa prática espiritual genuína. E ao priorizar aquilo que é útil, aquilo que é prático, a sociedade, ela perde de vista os valores mais profundos, os valores mais essenciais, como a busca da verdadeira paz, a busca pelo equilíbrio interior, a busca pela harmonia consigo, com os outros e com o mundo ao seu redor.
E Emmanuel, ele nos chama a atenção pelo fato de que pessoas com grandes discursos, mas com interesses egoístas, eles exploram as massas, utilizando-se de manipulação. Então, aquelas pessoas que têm aquelas belas palavras, aqueles discursos envolventes, eles conseguem manipular as massas, grandes grupos, só manipulando a vaidade dessas pessoas. E eles fazem isso em busca do lucro. E Emmanuel pede para que a gente fique atento a isso. E outro ponto interessante abordado na mensagem é o desafio de ser discípulo de Cristo hoje. Porque nós sabemos que a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela é eterna. Mas hoje, mais do que nunca, nós enfrentamos grandes desafios em propagá-la como ela tem que ser e em vivê-la. Porque essa cultura em qual nós vivemos, essa sociedade utilitária, ela dificulta muito a vivência dos ensinamentos do Cristo, né? E em meio a tantas dificuldades, Emmanuel diz que nem tudo está perdido. Emmanuel diz que sempre surgem novos discípulos. E aí eu vou falar agora sobre o Espiritismo, né? O Espiritismo, por exemplo, através dos seus princípios, né? Relembrando os princípios do Espiritismo, que é a existência de Deus, né? Então nós sabemos que Deus existe, nós sentimos a sua presença, nós vemos a sua presença através de todas as suas criações. E Deus, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é o Criador. Segundo princípio que nós aprendemos no Espiritismo é a imortalidade da alma. Então nós sabemos que a alma ela é imortal, que ela sobrevive após a morte do corpo. E ela passa por várias existências, a qual nós chamamos de reencarnação. E o terceiro princípio é a comunicação com os espíritos. Então os espíritos, nós aprendemos na doutrina que os espíritos, eles podem se comunicar com os vivos. Eles transmitem ensinamentos, orientações. E aí eles falam sobre eles mesmos, sobre como eles estão no mundo espiritual, qual é a sua situação no mundo espiritual. Outro princípio da doutrina é a pluralidade das existências, né? Como disse da reencarnação. A reencarnação, ela permite que o espírito evolua em diferentes existências, sempre aprendendo. E nessas existências ele tem ali a oportunidade de se corrigir os erros dos passados, reafirmar amizades, desfazer enganos, fortalecer laços. É uma oportunidade de crescimento a cada existência. E o quinto princípio é a lei de causa e efeito, porque nós aprendemos na doutrina que nossas ações, sendo elas boas ou más, elas geram consequências que nos afetam hoje. Não apenas hoje, mas nas nossas vidas futuras também. É por isso que nós batemos tanto na tecla da nossa transformação, da nossa mudança de atitude perante a vida, da nossa mudança de pensamento, mudança de sintonia, de vibração, da nossa transformação como ser eterno. E através desses princípios, o Espiritismo, ele nos esclarece qual é o sentido da vida. Ele nos orienta e nos ensina sobre a evolução espiritual e o mais importante, né, a responsabilidade moral que cada um de nós tem com o nosso progresso, com o nosso crescimento, enfim, que cada um de nós tem com a sua própria felicidade. E o que a gente conclui de tudo isso, dessa mensagem profunda, né, e crítica de Emmanuel, é que no mundo, neste mundo que nós vivemos, nessa sociedade em qual nós estamos inseridos,
num mundo que constantemente ele nos chama a seguir os caminhos fáceis, os caminhos do egoísmo, do individualismo, os caminhos materialistas, nós somos convidados, como os discípulos do Cristo, a escolher o caminho difícil, né? Jesus, ele fala sobre a porta estreita, e ele, então, nós somos convidados a entrar por essa porta estreita, que é o caminho difícil. É difícil, porém, é o mais gratificante, porque através desse caminho é que nós teremos a paz, que nós teremos a segurança, a esperança, a tranquilidade da sensação do dever cumprido. E o verdadeiro testemunho do Cristo, ele está, né, como Emmanuel vem enfatizando em suas mensagens, está nas nossas ações diárias. O nosso compromisso com o amor, o nosso compromisso com a verdade, a nossa disposição em servir o nosso irmão, em servir o nosso próximo, sem esperar nada em troca, não é? De coração aberto, sem troca, sem barganha. E ele deixa a lição de que a gente possa ser exemplo realmente, exemplo vivo da mensagem do Cristo, sem a gente se intimidar com os obstáculos que aparecerão na nossa vida. Não é porque nós somos cristãos, nós fazemos as melhores escolhas possíveis, que as dificuldades não virão até nós. Sim, virão, porque nós precisamos delas para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver os nossos sentimentos e desenvolver uma forma de viver melhor neste mundo. Então nós precisamos desses obstáculos e a gente não pode se intimidar por eles. E que a gente também continue a viver este amor que Jesus ensinou, né? Viver o amor a cada dia. E que a nossa pregação, o nosso falar, ele seja verdadeiro. Que a nossa vida ela seja realmente o reflexo das palavras a qual nós proclamamos. Que nós possamos assim ser realmente os discípulos fiéis do Cristo, fazendo da nossa existência um verdadeiro exemplo de amor e, mais do que isso, de transformação, porque é para isso que nós estamos aqui, para amar e nos transformar cada vez mais, nos libertar de tudo que nos prende, que nos amarra, e somente o amor liberta. Então eu agradeço muito a presença de vocês, e fica aqui a sugestão de leitura, né? Uma leitura edificante, que traz muita coisa para a gente refletir sobre o que se passa em nossa mente, em nosso coração. Essa coleção Fonte Viva, mas especialmente aqui, meu queridinho, o Vinha de Luz. E neste momento, então, eu convido a todos a fechar os olhos, porque neste momento, mais do que receber, nós vamos doar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, sentimentos de amor, de paz, de renovação, de esperança. Vamos mentalizar os nossos irmãos do caderno de oração, aqueles que neste momento estão passando por tratamento médico, por cirurgias, que estão se recuperando, que precisam potencializar os medicamentos para que o corpo reaja. Vamos enviar a essas pessoas sentimentos de força, de renovação, de fortificação. Os nossos irmãos que neste momento estão em perturbação espiritual, emocional, vamos enviar sentimentos de paz e equilíbrio.
aos nossos irmãos desesperançados. Vamos envolvê-los com sentimentos de alegria, fé e confiança. Confiança em si, confiança em Deus, confiança na vida, na espiritualidade. Vamos, neste momento, enviar sentimentos de paz, harmonia e união para o nosso lar, envolver cada pessoa que convive conosco com esse sentimento. Muita paz, muita alegria, muito entendimento, muito amor. Que este lar seja um oásis de descanso e renovação das forças. Vamos, neste momento, enviar sentimentos de paz para o nosso planeta, para as nações, sentimentos de paz e união. Neste momento, vamos mentalizar a nós mesmos. E sentir a vibração deste ambiente. Que nós sejamos envolvidos com fluidos de paz, de fortalecimento e renovação da saúde física, da saúde emocional. Sejamos envolvidos com essas vibrações de alegria e motivação. Que toda essa luz clareie nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Clareie o nosso caminho, os nossos passos. Que tenhamos a força necessária para superar as nossas dificuldades e entendimento e resignação para aquilo que nós não podemos mudar. Obrigada, Pai Eterno, por este momento. Obrigado à espiritualidade desta casa, por abrir essas portas, por nos envolver com seus fluidos fortalecedores. Obrigada, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos deixou. Obrigada, Irmã Zoraide. Obrigado a toda a egrégora espiritual deste recinto. E encerrando os trabalhos desta noite, vamos unir os nossos corações e as nossas vozes com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o santo nome.
Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Nós estendemos o convite para que segunda-feira que vem estejamos todos aqui novamente para o estudo e reflexão do Evangelho da semana. Que Jesus abençoe a todos e nos vemos semana que vem. Obrigada.